Deus, dono dos nossos corações, Jesus, nosso guia e modelo, os benfeitores espirituais, dirigentes desta casa, dos trabalhos desta casa na noite de hoje, possam continuar derramando as suas luzes sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Rogando ainda a nossa Mãe Santíssima possa levar nesse instante a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, o equilíbrio, a paz e a serenidade, e que em breve possam estar no nosso seio novamente. O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Vamos falar na noite de hoje sobre a parábola do bom samaritano. Nada é por acaso, né? Não existe coincidência. Valéria acabou de abrir o Evangelho aleatoriamente e sai justamente essa passagem, e ela tem saído constantemente para nós. Por que será? Porque é justamente aquilo que nós necessitamos para que nós possamos ser salvos. Salvos de quê? De nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas vaidades, da cupidez, da inveja, da maledicência, e possamos realmente praticar a verdadeira caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Então, o objetivo da noite de hoje é refletir sobre as dificuldades que as convenções sociais impõem à prática da caridade. Muitas das vezes parece-nos muito fácil a gente praticar a caridade. Eu dou um pão, eu dou um prato de comida, eu dou uma moeda, dou uma roupa que me sobra em casa e está tudo resolvido. E nós vamos mergulhar nesse estudo na noite de hoje e verificar que não é bem assim que as coisas ocorrem. Tenho certeza que já lemos, ouvimos várias vezes esta leitura da parábola do bom samaritano. Mas cada vez que a gente mergulha, que a gente revisita o Evangelho, a gente enxerga com outros olhos os ensinamentos do Cristo. Como o próprio Cristo disse a Simão Pedro: quando sentir saudades de mim, visite o Evangelho. As minhas palavras são palavras de vida eterna. Então, todas as vezes que nós estivermos necessitados, saudosos, angustiados, tristes, o que nós devemos fazer? Mergulhar no Evangelho a fim de que nós possamos receber o medicamento necessário para as nossas aflições. Então, o povo samaritano não se considera um povo judeu, e sim descendentes dos antigos israelitas que habitaram a histórica província de Samaria. Os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus. Da Bíblia do judaísmo seguem apenas o Pentateuco. Os samaritanos têm a sua própria doutrina religiosa, o samaritanismo. Olha só que interessante que nos fala as notícias históricas do Evangelho através de Kardec. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Ou seja, a tribo de Israel ela era dividida em 12 tribos, ou 12 estados, como nós hoje no Brasil temos os estados. Era da mesma forma, 12 tribos. Na época do rei Davi e do rei Salomão. Aí, com a morte do rei Salomão, houve a cisão, houve a separação. As 10 tribos do norte formaram a Samaria e as 2 tribos do sul formaram Jerusalém. E aí começou a disputa. Mas a disputa deles era justamente o quê? Religiosa, como acontece até hoje. Essa foi a separação que se deu naquela época. Então, por isso, Samaria tornou-se a capital dos 10 estados do norte e Jerusalém a capital das 2 tribos do sul. Jesus, na época da Páscoa, precisava ir
para Jerusalém, exatamente num período como esse, que antecedia a Páscoa. E ele já sabia que seria a sua última viagem para Jerusalém. E o que ele pensou? Como uma mãe que está no leito de morte e tem 2 filhos que não se dialogam por mais de 10, 15 anos, a mãe chama os 2 filhos no leito de morte para que os 2 filhos fizessem o quê? As pazes, para que ela não morresse, não desencarnasse antes de vê-los em paz. Assim o Cristo também estava pensando: eu vou para Jerusalém e vou tentar apaziguar esses meus rebentos, tanto as tribos do norte de Samaria quanto de Jerusalém. E disse isso aos discípulos. João imediatamente disse a Jesus: então nós vamos à frente para preparar a guarida. Naquela época era uma tradição, e até hoje em muitas cidades do Oriente ainda é uma tradição, os peregrinos serem recebidos pelas pessoas. Então, normalmente as pessoas tinham um cômodo para receber, alimentar, dar banho, dar pouso para os peregrinos. E João foi à frente para tentar conseguir isso. E voltou decepcionado. Resumindo, ele voltou decepcionado porque ele não conseguiu. Porque os samaritanos disseram: não, vocês são judeus, não tem pouso para vocês, não tem nada. E naquela época tinha uma superstição: quem não dava guarida, pouso para os peregrinos, eles tinham uma superstição que cairia fogo do céu e destruiria o lar e aquelas pessoas. E João disse para Jesus: Senhor, vamos pedir que os céus derramem fogo sobre toda a Samaria e que queime todos eles. Jesus: calma, não é assim, pode ficar tranquilo que tudo vai dar certo. Tinha 2 passagens para chegar a Jerusalém. Uma caminhando pelo Rio Jordão, onde havia belas paisagens, o terreno era sereno, tranquilo, e a passagem por Samaria, que era pela região norte, região árida, o deserto, média, vamos supor hoje, em torno de uns 130 quilômetros. E Jesus disse que ia passar para Samaria. Pronto, agora pronto, Jesus virou de vez, vamos pôr no nosso linguajar. Jesus está doido, aconteceu, passar para Samaria, deixar de passar as margens do Rio Jordão, com paisagens lindas, com comida, com tudo, para ir pelo deserto, sede, fome, frio, e ainda passar no território de Samaria. Mas Jesus falou: é por aqui que nós vamos. E foi. Com todo aquele sofrimento, chegou a Jerusalém. E para surpresa de Jesus, lá ele foi tentado. Mas antes, prossigamos aqui. Os samaritanos, para tornarem essa divisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Então tinha 2 peregrinações por ano para Jerusalém: a festa da Páscoa, que era essa que Jesus fez pela última vez, quando ele ditou essa parábola do bom samaritano, a festa de Pentecostes e a festa das tendas. A festa das tendas era a festa em que eles se reuniam para manter viva a história de Israel. Então, por que Jesus falava por parábolas? Por que razão? Ele respondendo lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas eles não lhes é concedido. Jesus sempre procurava uma forma alegórica, uma forma de história, para que as pessoas pudessem, do seu tempo, entender. Nós ainda estamos mergulhados na nossa infância espiritual. Nós ainda não sabemos de tudo. Tanto é que os próprios espíritos superiores disseram a Kardec que a nós ainda falta um sentido para que nós possamos entender todos os ensinos do Cristo. Então não será nessa encarnação, nem talvez nas próximas, que nós vamos entender tudo o que o Cristo nos ensinou. Então o ensino de
Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares, justamente porque eles ainda não compreendiam. Entretanto, Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo, vós não as podeis ainda compreender, e eu tenho muitas outras a vos dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo em parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará. E nós tivemos o advento do Espiritismo há 160, 170 anos, mais precisamente atrás, e veio descortinar todo esse véu que ainda cobria a nossa inteligência com relação à espiritualidade. E aí Jesus, chegando, como eu disse, a Jerusalém, foi testado pelo doutor da lei. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Então Jesus, cansado, com fome, com sede, pensou: não é possível. Eu viajo 130 quilômetros, cansado, passando pelo deserto, para ser tentado pelo doutor da lei, que estuda 50 anos, 40 anos só sobre Deus, sobre a religião. 40, ele sabe tudo da lei. E vem me testar? Não é possível. Aí Jesus lhe respondeu: que está escrito na lei? Que ledes nela? E ele lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Entendamos que quando o povo de Israel fazia essa oração, eles faziam ela 3 vezes por dia em cântico, e ainda muitos o fazem 3 vezes ao dia. E eles falam: meu Deus é único, unificai o nosso coração. Amarei o Senhor meu Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças. O que quer dizer isso? Amarei a Deus de todo o vosso coração. Coração não é único? Para nós, coração é sentimento. E a inteligência, a sabedoria está no cérebro. Mas para o povo israelense, não. Para eles, o sentimento e a sabedoria e a inteligência estava tudo no coração. Por isso que eles diziam: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Para nós, de todo o coração, de toda a inteligência, de toda a sabedoria. Mas para eles, a sabedoria e a inteligência também se continha no coração. Então, por isso que eles falavam dessa forma: de toda a vossa alma. Aí é para a mesma coisa nossa. Corpo material presente, isso eles entendiam igual a nós, espíritos encarnados, mas através da imortalidade, como espíritos imortais que nós somos, de toda a nossa alma, como espíritos imortais, de todas as vossas forças. Isso aqui é a tradução para o português, porque no hebraico não é de todas as vossas forças, é de todas os vossos muitos. De todos os vossos muitos. O que quer dizer isso? De todos os vossos muitos. De todas as vossas posses. De todas as vossas propriedades. Porque nada, como a gente sempre costuma dizer, nada é nosso. Tudo é empréstimo divino para que pudessem eles praticarem a verdadeira caridade, auxiliar ao próximo. Então, de todas as vossas forças, nós entendamos de todas as nossas posses, todas as nossas propriedades, e de todo o Espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. E o que eles entendiam por próximo? Os judeus entendiam por próximo somente o que era judeu. Então, é a mesma coisa que nós hoje. Se eu sou de um partido, a pessoa é de outro, eu relevo. Se a pessoa é corintiana, eu sou flamenguista, lascou-se. Então, é desse jeito.
Se é preto, o outro é branco, eu só amo o branco. Então, se ele é católico, o outro é espírita, o outro é evangélico, não, eu só amo quem é católico, só amo quem é evangélico. Nós não modificamos. Nós estamos ainda semelhantes aos judeus daquela época da cisão. Porque o nosso próximo é só quem a gente ama. Porque quem a gente não gosta, nós somos cruéis. A gente relega. Então é muito fácil eu amar minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, mas aqueles que não pactuam do mesmo sentimento, dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias que eu, o que eu faço? Eu afasto, eu sou cruel. Mas quem eu gosto, eu trato bem, dou de tudo. E aí, Jesus continua. Jesus lhe diz: respondeste muito bem, fazei isso e viverás. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando-lhe a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as empaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Nós vejamos que primeiro passou um sacerdote, provavelmente voltando de Jerusalém, um homem que descia de Jerusalém. Então ele tinha ido para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então ele descia de Jerusalém, ele retornava de Jerusalém. Estava como nós aqui, viemos ao centro para receber as energias, para nos elevarmos espiritualmente, progredirmos moralmente, e ao sairmos daqui nos deparamos com um irmão nosso caído, assaltado, nu, ensanguentado. O primeiro sacerdote, o versículo tendo percebido, passou do outro lado. Um levita, que era um sacerdote também, um sacerdote que vamos supor que seria o bispo, e o levita o padre, um degrau abaixo, mas todos sacerdotes, que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava este homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão para com ele. O samaritano viajava, ele não podia estar vindo de Jerusalém. Por que não? Porque ele era de Samaria, eles tinham o próprio templo dele, havia ocorrido a cisão, ele era do norte. Ele não indagou se esse homem era do PT, era corintiano, era branco, era preto, era pobre, era rico. Ele foi tocado de compaixão por ele e fez o quê? Derramou óleo e vinho em suas feridas. O vinho, que era o antisséptico natural da época, como se fosse o álcool, e jogou o óleo, que era o analgésico da época. Colocou sobre o seu cavalo e conduziu-o a uma hospedaria. Tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro: e tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Então nem o sacerdote, nem o levita, que oravam, que
conheciam a lei, como nós conhecemos hoje do Evangelho, deu socorro, foi tocado, foi movido por dó, por empatia, por aquele que estava caído. Mas o samaritano, que era considerado um herege, porque os judeus ortodoxos o consideravam heréticos, anamatizados, não os consideravam mais filhos de Deus. Por isso Jesus queria ir para Jerusalém, passando pela Samaria, justamente para que pudesse conseguir unificar. E foi tentado pelo sacerdote. Qual desses vos parece ter sido próximo daquele que ele responde? Ele poderia muito bem ter dito para Jesus, o samaritano. Mas ele ficou tão envergonhado, mas tão envergonhado, que ele não teve a capacidade de abrir a boca para dizer o samaritano. João Batista queria que abrisse um buraco para ele enfiar a cabeça, porque ele queria o quê? Que viesse fogo do céu, como era a superstição da época, aqueles que não davam guarida aos peregrinos, e queimasse todo o povo. Então, tanto o sacerdote, tanto o doutor da lei, quanto João ficaram envergonhados, não sabiam onde enfiar a sua cara. A grande verdade é essa: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E quem foi? O samaritano. Foi o samaritano que socorreu, foi o samaritano que amparou. Dentre esses aqui dessa parábola, quem se considera ouvindo seria o sacerdote. Aposto que muitos de nós consideraríamos sendo sacerdote, o levita, o samaritano, poucos. Mas quem se colocou como aquele que estava caído? Quem de nós aqui se colocou no lugar daquele que estava caído? Alguém pensou? Então, nós temos que pensar. Por quê? Pode ser que amanhã nós nos deparemos com aquele homem caído. Poderia ser meu pai, minha mãe, minha filha, minha irmã, meu irmão, minha esposa, meu esposo, meu neto. Se fosse eu ali caído, eu iria indagar que partido que essa pessoa está me socorrendo é, que time que ele torce, que religião que ele pertence. Então, que a gente possa pensar muito sobre essa passagem do bom samaritano, porque vai surgir, já surgiu, vai continuar surgindo oportunidades mil em nossas vidas para que nós possamos agir como samaritano. E às vezes deixa passar essa oportunidade. E muitas vezes. Então, que a gente se coloque no lugar do sacerdote, no lugar do levita, no lugar do samaritano, mas principalmente no lugar do caído. Que amanhã pode ser nós necessitando de auxílio. Amanhã pode ser nós assaltado, nu, machucado, e nós não vamos indagar de quem quer que seja que nos prestar socorro. Caibá Chuto, o samaritano, ele retrata a didática do discurso de Jesus, em que o mestre não perdia a oportunidade para enaltecer os pobres, os deserdados, os repudiados pelas seitas dominantes. Por que ele faz questão de dizer isso? Porque o que foi que o Cristo nos ensinou? O Cristo veio para quem? Veio para os doentes. Quem é que necessita de médico? Nós, os doentes, seja do corpo físico, seja doentes do espírito.
Nós estamos nesse plano, já disse isso aqui em outras oportunidades, é para curar o nosso espírito, não é para curar o nosso corpo físico, porque muitas das vezes a doença que nos aflige, que nos atinge, nós a solicitamos, nós combinamos com os nossos benfeitores espirituais no plano espiritual, no nosso projeto reencarnatório, para que nós pudéssemos curar o nosso espírito. Então, tanto nesta como nas demais parábolas, o objetivo não muda, ou seja, aproveita-se uma realidade material para evocar as realidades do cunho moral e espiritual. O que o Cristo queria é que não só os discípulos, mas todo o povo da Samaria, como o povo de Israel, se unisse novamente, se enxergassem como irmãos, como próximos, que eles não vissem, que os judeus não vissem como próximos somente os judeus, que os samaritanos não vissem, enxergassem os samaritanos, somente eles como próximos, que nós não enxerguemos os nossos entes queridos, somente eles como os nossos próximos, mas todos aqueles que necessitam da nossa compaixão, da nossa misericórdia. No caso específico desta parábola, Jesus escolhe o samaritano, que era considerado desprezado e herético pelos judeus ortodoxos, justamente porque ele foi o exemplo dado para o doutor da lei. Foi ele que foi movido por compaixão. No quadro ainda desta parábola é preciso separar a figura da alegoria. Há homens que estavam ainda na infância da espiritualidade, como nós. Jesus precisou utilizar-se de imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar. E sim, foi Jesus em toda a sua trajetória enquanto aqui conosco na terra. Ele sempre usava de parábolas, de histórias que tocassem a sensibilidade e o sentimento nosso. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante. Qual? A da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Ou seja, a cada um segundo as suas obras. Quem vai nos cobrar o bem e o mal que nós cometemos aqui será a nossa consciência. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos plantar o que quisermos, mas nós vamos colher obrigatoriamente aquilo que tivermos plantado. A cada um segundo as suas obras. Umbral, céu, inferno, a nossa consciência é quem vai ditar onde estaremos reunidos com aqueles que pactuam com os mesmos pensamentos e com os mesmos sentimentos. Jesus não fala das convenções externas da religião, simplesmente quer exaltar o que? A caridade, o único meio de salvação da alma. Tanto é que o nosso querido Chico já nos dizia: ainda bem que me disseram que fora da caridade não há salvação, porque se a espiritualidade maior tivesse me dito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido em outra vertente. Então o que salva o homem não é a religião, o que salva o homem é a caridade, é a benevolência, é a indulgência, é o perdão das ofensas, é o nosso crescimento moral e espiritual. É por essa razão que Jesus coloca o samaritano, considerado herético, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Ele sabia tudo de Deus, sabia tudo das leis. Na época eles diziam que para ser salvo teria que se cumprir os 613 mandamentos que tem o Velho Testamento. Nós acreditávamos que eram 10, né? Mas são 613 os mandamentos. Aí depois eles viram que se cumprisse 612, deixasse de cumprir um, não iriam para o reino dos céus. Então eles resumiram em 10. Vão ficar só com os 10 que já está bom. Quem cumpriu os 10 será salvo. Mas aí veio Jesus que reduziu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós fizermos isso, nós teremos cumprido todos os mandamentos. Fizemos uma comparação aqui do livro Lázaro Redivivo, para que a gente possa ter uma ideia como seria nós hoje nessa parábola.
O irmão X, em Lázaro Redivivo, conta-nos esta versão da parábola do bom samaritano. E eis que em plena assembleia da espiritualidade se levantou um certo companheiro intelectualizado e dirigiu-se ao amigo sábio benevolente que se comunicava através da organização mediúnica, perguntando para tentá-lo. Então, numa reunião mediúnica, vem um sábio benevolente e se manifesta na reunião, e tem lá um companheiro intelectualizado. Benfeitor da humanidade, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como agir para entrar na posse da verdadeira luz? Respondeu-lhe o orientador: que te aconselha a doutrina? Como lês o ensinamento do Cristo? O consulente pensou um minuto e replicou: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. O sábio espiritual sorriu e observou: respondestes bem, faze isso e alcançarás a vida eterna. Contudo, o intelectualista, apresentando justificativa e desejando destacar-se no círculo dos irmãos, interrogou ainda: como reconhecerei o meu próximo? O comunicante assumiu atitude paternal e narrou a passagem, comparando o espírita ao materialista, a qual iremos resumir. Numa situação 1, pessoas ignorantes que reclamavam o ensino. Qual que é a atitude do espírita? Passou de largo, dizendo que aquilo não era espiritismo. A atitude do materialista distribui palavras de conforto e de encorajamento. Assim somos nós. Nós nos colocando no lugar do sacerdote, do levita e do samaritano. Numa situação 2, uma mulher miserável exibindo terríveis sinais de sífilis, o que nós faríamos? Passaríamos de largo, com medo de ser visto na casa de prazeres menos dignos, dizendo que aquilo não era espiritismo. A atitude do materialista: amparou a pobre criatura, providenciando que fosse asilada em hospital próximo e colaborou com o pagamento das despesas. Ao samaritano e nós, espíritas, católicos, evangélicos. Na situação 3, um grupo de trabalhadores filiado às igrejas evangélicas solicitando dinheiro para as pessoas carentes. A atitude do espírita, como expressava interpretações diferentes das do espiritismo, diz que aquilo não era espiritismo. A atitude do materialista: conversou, inteirou-se do propósito e deu-lhe uma soma de dinheiro para a obra benemérita. Por fim disse: quem aprendeu a reconhecer o próximo prestando-lhe serviços? Conclusão: vemos por esta simples parábola a grande dificuldade de colocarmos em prática a verdadeira caridade. A maioria de nós ainda é católico, espírita ou protestante de fachada. Esquecemos-nos de que a salvação da alma não depende da religião que professamos, mas sim e unicamente da caridade que prestamos ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É só aquele que professa a mesma religião minha? Quer dizer que eu só vou ajudar aquele que bater na minha porta se ele for espírita? O católico não tem fome, o evangélico, o budista, os que professam as religiões afrodescendentes? Veja que existem muitas variáveis, muitas situações em que cada vez que nós lermos o Evangelho, nós vamos nos deparar com uma visão diferente das parábolas, dos ensinamentos. Cada vez que nós lemos, nós vamos aprender um pouco mais. E Chico dizia, para encerrarmos: toda vez que eu me sinto triste, toda vez que eu sou envolvido por um cansaço enorme, toda vez que eu penso em desistir, Emmanuel me pega pela mão e me leva pelos lugares carentes de Uberaba e me faz entrar nas casas onde o sofrimento entrou antes de mim, e é nos olhos das pessoas que sofrem que eu reabasteço minha alma e que eu encontro consolo. Muitas das vezes a gente fala que está em depressão, que a gente está melancólico, que a gente está sofrendo.
sofrendo, que a gente está isso, que a gente está aquilo. A gente só olha para frente. Vamos numa casa assistencial, seja ela qual for, fazer sopa. Vamos lá no asilo ajudar os velhos, bater papo com eles numa tarde. Vamos no orfanato. Vamos lá no hospital do câncer, fazer visita para aquelas pessoas que não têm um ente querido para visitá-las, para a gente ver o tanto que nós somos abençoados, para a gente ver que as nossas angústias, os nossos sofrimentos não são nada, que nós temos mais é que sermos gratos a Deus e a Jesus por tudo que temos e por tudo que somos. Nós temos um lar para retornarmos hoje à noite. Nós temos um pedaço de pão nos esperando em casa, com toda certeza, uma coberta para nos agasalhar. E quantos irmãos nossos não terão essas mesmas benesses que o Cristo nos deu? Que nós possamos meditar sobre isso, esses ensinamentos. Quem que é o nosso próximo? Como é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. E aprender de uma vez por todas que o nosso próximo não é só o nosso ente querido, não são só os nossos amigos, mas todos aqueles que estão nessa jornada, nesse caminho que nós estamos percorrendo nesse plano terra. E ainda, como diz o Chico, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, e os benfeitores espirituais que nos intuem e velam por nós diuturnamente, possam sempre, como eu sempre rogo, encontrar em nós os pensamentos elevados e os nossos sentimentos mais ainda na prática do bem e da caridade, para que eles possam nos intuir, possam continuar nos auxiliando, para que os obsessores, aqueles irmãos nossos a quem nós devemos das vidas passadas, possam perceber que nós estamos mudados e possam nos deixar prosseguir na nossa jornada, e eles possam prosseguir também com sabedoria, com paz e com equilíbrio no plano espiritual, e em breve possam retornar a essa pátria para também continuar galgando a evolução que a todos nós está reservada. Que Jesus nos abençoe, nos conduza de volta aos nossos lares envoltos em paz, serenidade e sabedoria. Gratidão mais uma vez pela paciência.